Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje, vídeo de sábado, dia que a gente fala sobre um pouco mais de macroeconomia, e o vídeo de hoje é um estudo que eu fiz para mostrar para vocês que no longo prazo a bolsa e o PIB eles estão correlacionados, eles estão muito ligados e quando você tem um PIB em crescimento, um crescimento econômico, as empresas da bolsa acabam subindo também. Tá? É claro que vocês já devem ter visto muito aí na internet coisas falando que o PIB e a bolsa não tem nada a ver, e isso só reforça a visão curto-prazista da maioria das pessoas, e vocês vão entender isso nesse vídeo de hoje. Então, curtam já o vídeo, se inscrevam no canal, mostrem para a maioria das pessoas que vocês conhecem para que elas tenham acesso a esse vídeo também. Depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, vamos começar aqui falando o seguinte. Quando você baixa os dados lá do IBGE, na planilha, na tabela lá que existe, você tem algumas formas de PIB. Então você tem ali o PIB que é mostrado normalmente, que é aquele PIB em relação ao trimestre anterior, ou mesmo o PIB em relação ao ano anterior, alguma coisa nesse sentido. E quando a gente dá uma olhada no PIB, a gente vê que o PIB, ele costuma vir um valor ali, 0,8, 1,1%, 1,2%, e esse valor já é um valor real. Esse valor já é descontado de variação de inflação ou coisas do gênero. Então, isso acaba causando um certo descolamento, entre a bolsa e o PIB. Por quê? Porque o Ibovespa ele não é ajustado pela inflação, o Ibovespa é nominal. Quando a gente chega e fala que, por exemplo, em 1995 o Ibovespa estava 4 mil pontos e hoje você olha ele a 130 mil pontos, quando eu estou gravando esse vídeo, por exemplo, você fala assim, puxa, que maravilha, quer dizer que se eu tivesse investido 4 mil reais, hoje eu teria em torno de 130 mil reais? Sim, mas você esquece que teve toda a inflação do período. Por quê? Porque o Ibovespa é nominal. Então, dentro daquelas tabelas todas lá do PIB, que eles mostram aqui, eu vou até botar aqui para vocês darem uma olhada. Então, dentro desse coisa toda aqui que eles colocam, a base imóvel, série encadeada, taxa trimestral, acumulada, etc. Lá no final tem uma tabela que ninguém vê muito, que é a valores correntes. Esse valores correntes aqui mostra exatamente o PIB nominal de cada período. E esse PIB nominal é que ele é utilizado, pelo menos por mim, para poder comparar com o Ibovespa, e por isso que eu vejo que tem muita similaridade. E aí a gente vai mostrar isso nesse vídeo de hoje para vocês. Tá? Mas, vamos lá, vamos mostrar aqui antes. Uma coisa que é interessante a gente dar uma olhada aqui, primeiro, é esse gráfico aqui. Ó. Isso aqui é o PIB em laranja e o Ibovespa em azul. Normalmente você já viu aqui, mas onde é que está aqui a recessão do Brasil? Onde é que está aquele período que o Brasil caiu 3%, 3,5%? Por que não teve nenhuma queda aqui? Por que isso aqui é uma linha reta? Exatamente porque ele está em valores correntes. Naquele mesmo ano aqui em 2015, ó, que é essa inclinação aqui menor, foi o período da recessão. Só que aqui, quando o PIB caiu 3,5%, a gente teve inflação de 10,5%. E aí o que aconteceu? Ele continuou subindo em valores correntes, mas ele subiu pouco. Aqui era nítido que era uma oportunidade. Ó, desde aqui, ó, quem comprou lá em 2013, 2014, 2015 foi acumulando, era nítido que era uma oportunidade. Estava muito descolado aqui do PIB, assim como quando aconteceu aqui do Covid. Hoje a gente já vê aqui um patamar já acima do PIB. Isso não quer dizer que não vai subir mais aqui como subiu lá em 2007. Pode vir até aqui em cima, porque euforia de mercado a gente não sabe. Tá? Mas isso aqui mostra como é o PIB de forma geral. Se a gente colocar isso aqui, eu nem fiz isso antes, mas se a gente colocar isso num gráfico de barras, eu acho que vai ficar mais fácil ainda de ver o PIB, mostrando o seguinte para vocês, tá? Infelizmente tá ao contrário aqui, tá do lado para cá, de cá para lá, E você vê que
em nenhuma recessão o Brasil teve queda do PIB em valores correntes, mas teve aqui uma pequena queda durante a própria pandemia do Covid, porque foi quando ficou tudo parado. Então, esse junho de 2021 aqui, a gente já projetou um valor muito maior, um valor de 8 trilhões de reais, tá? Que o Brasil deve chegar nos últimos 4 trimestres, e isso é muito fácil de ver aqui, ó, de forma bem conservadora, inclusive. Normalmente o segundo trimestre tem um valor de PIB maior do que o primeiro. Então, se você olhar todos os anos, até os anos de recessão, ó, 1.456 contra 1.479, 1.500 contra 1.558, ó, 1.585 contra 1.630, 1.680 contra 1.733, 1.765 contra 1.834, então sempre é maior. Só que teve 1.843 primeiro trimestre de 2021, entrou o Covid, 1.708.000, né? É 1 bilhão 708 milhões. Então, na verdade é 1 trilhão 708 bilhões, para vocês terem uma ideia, né? O PIB são valores muito grandes. Então, 2 bilhões e 48 milhões aqui, se vier igual a esse 2.048, já dá aqueles 8 trilhões que a gente botou lá. Então, e na minha visão, ainda uma premissa conservadora, ainda deve vir maior do que isso. A nossa projeção é que o PIB chegue no final do ano aqui com 8,5 trilhões, né, somando ainda os aumentos que vão ter, que também foram impactados do Covid no terceiro trimestre e um pouquinho no quarto trimestre também. Tá? Então, quando a gente vê aquele gráfico, a gente percebe esse crescimento aqui do PIB. Agora, uma coisa que é interessante é o seguinte, é ver em quanto tempo o PIB está dobrando. Porque se a Bolsa acompanha o PIB, se o PIB dobrar a cada 5 anos, a Bolsa deve dobrar mais rápido do que se o PIB dobrar a cada 8 anos, por exemplo. Então, olha só, vamos pegar aqui números cheios. 1 bilhão de reais, 1 trilhão de reais no PIB chegou em dezembro de 98. 2 trilhões chegou aqui em março de 2005, quer dizer, 6 anos e 1 trimestre. Quando chegou em 4 trilhões para dobrar de novo? Aqui, março de 2011, 6 anos de novo. E quando que chegou em 8 trilhões? Ainda não chegou, né? A gente imagina que vai chegar agora. Então, quer dizer, já são 10 anos e 2 trimestres para dobrar de novo. Então, nesse período, é natural que a Bolsa tenha subido numa velocidade menor, né? Quando a gente fala aqui de 2011 para cá, ela sobe numa velocidade menor. Bom, isso dito, tá? A gente pode começar a calcular a variação de cada uma delas em gráficos de dispersão. O primeiro gráfico que eu fiz aqui foi um gráfico mostrando o seguinte: se a gente calcular a variação do Ibovespa nos últimos 3 anos contra a variação do PIB nos últimos 3 anos, porque aí a gente já começa a jogar para o longo prazo. Né? Então eu calculei aqui a variação do Ibovespa entre junho de 2021 e junho de 2018 e a variação do PIB de junho de 2021 até junho de 2018. Então quando a gente coloca isso aqui, a gente já percebe o seguinte, a gente percebe que tirando um ou outro aqui número, né, principalmente os atuais, a gente vê aqui que no curto prazo a Bolsa teve algumas altas aqui mais fortes, mas a gente vê que tem aqui um crescimento constante, só que ainda com uma correlação muito baixa aqui, de 0,02, né, que é muito baixo, como a gente vê aqui. Então, quer dizer, 3 anos ainda não é o suficiente, inclusive 3 anos você tem aqui riscos, ó, de perder 36% na Bolsa, 34% na Bolsa, isso aqui aconteceu. A pessoa ficou 3 anos e ainda perdeu 36%, 34% no Ibovespa. Tá? Quando a gente passa para 7 anos aqui, a gente já passa a ter uma correlação muito melhor. Aquele 0,02 já vira 0,20. Tá? Então você já começa a perceber aqui uma correlação muito melhor. E a gente percebe também como o mercado antecipa, né, que é o que está acontecendo hoje. Vamos pegar aqui a variação do PIB de sempre 7 anos de diferença. Olha só como é que está
nesse momento, lembrando que tá daqui para lá, né? Tá da direita para a esquerda, infelizmente. Aqui é 1900 e aqui é 2003 e aqui é 2021, tá? Então você tem que olhar o sentido assim, tá? Ao contrário, tá? Então você vê que normalmente, lá na época que o Brasil estava crescendo bem, o PIB conseguia em 7 anos crescer mais do que 100% ao ano. A gente percebia isso. E hoje ele está exatamente no ponto de inflexão aqui. Ele está na hora que ele para de cair e em 7 anos ele volta a subir. Quem sabe para voltar a subir 100% ao ano a cada 7 anos em reais, em valores correntes, com toda a inflação aí no meio, porque o Ibovespa também é dessa forma. Aí você fala assim, puxa, então agora deve ser o melhor momento para a gente investir em bolsa, né? Só que aí não é bem assim, porque a bolsa acaba antecipando, né? A bolsa, ela antecipa esses movimentos. Então, quando a gente vê uma situação dessa, a gente percebe como a bolsa já subiu aí um pouquinho, né? E a gente vê isso aqui, o que não significa que ela não possa subir mais. Olha só, a gente vê que naquele período lá, enquanto o PIB estava crescendo ao longo de 7 anos, que foi esse período aqui, que é aquele de 2003 a 2007, basicamente, a gente vê que a Bolsa chegou a pular aqui, e em período de 7 anos chegou o índice a subir 600%. Né, em alguns períodos. Depois veio uma queda forte aqui e agora a Bolsa já se recupera. A Bolsa já antecipou esse movimento aqui do PIB em uns 4, 5 anos. Né, que é essa alta que vem dada desde 2016. Então, esse é um ponto que é importante de vocês verem, porque pode ser que parte desse movimento já tenha crescido. Talvez no futuro a gente vai ver um 600%, para quê? Para quem investiu aqui. Quem investiu aqui pode pegar ainda um 150%, 100%, alguma coisa nesse sentido, caso o Brasil volte a crescer dessa forma aqui. Crescer dessa forma significaria, em 7 anos, conseguir de novo dobrar. Quanto era o PIB do Brasil, né? Lá, por exemplo, aqui, ó, hoje, 8 trilhões mais ou menos. Seria, em 2028, tá a 15 trilhões. Né? Enfim, seria mais ou menos isso. Essa é a questão. E vocês viram que melhora muito aqui já a correlação. Agora, vocês precisam entender que a Bolsa antecipa também. Outro estudo que eu fiz aqui, para a gente terminar, é o seguinte. Como a Bolsa antecipa, eu vou reduzir esse tempo. Então, assim, eu vou pegar a variação da Bolsa 2 trimestres antes e vou pegar a variação do PIB atual. Quer dizer, como se a Bolsa estivesse antecipando. Então, o que está acontecendo agora do PIB, a Bolsa já precificou há 6 meses atrás. E quando a gente vê esse gráfico aqui do lado, a gente até vê que ele é um pouquinho melhor do que aqueles outros, mas mesmo assim a correlação ainda é muito baixa. O que mostra que a Bolsa ela tem correlação com o PIB, se você pegar períodos longos. Tá? Eu não peguei aqui período de 15 anos, por exemplo, mas provavelmente se eu pegasse período de 15 anos, a gente teria uma correlação bastante grande. Vamos ver aqui se eu consigo pegar isso aqui. Vamos ver se eu consigo fazer isso rapidinho aqui. Deixa eu copiar isso aqui. Tá? E os dados aqui são desde 96, que é um ano completo depois do Plano Real, já com a inflação estabilizada, ou basicamente estabilizada. Tá? Eu vou pegar aqui tempos maiores, eu vou pegar 12 anos aqui de Ibovespa. Deixa eu ver aqui. Vou dividir o Ibovespa de junho de 2021 pelo junho de 2009. Por exemplo, menos 1. Tá? E vou botar a mesma coisa aqui do lado no PIB. Olha como deu 152 e 150 aqui. Claro que aqui a gente vai começar já bem aqui da frente, mas aqui provavelmente você não vai mais ter rentabilidade negativa, né? Porque 12 anos já é um período muito grande e cada vez mais a dispersão deve ficar melhor, né? A correlação deve ficar melhor. Ó, já pulou para 0,33. Então quer dizer, à medida que vai subindo o tempo, vai melhorando toda essa correlação. Se a gente ainda tirasse esses outliers aqui, melhoraria mais ainda. Tá? Então, gente, é importante vocês terem em mente
que a bolsa, você está comprando sim a economia de um país, mas está comprando a economia no longo prazo. O curto prazo é aleatório, o longo prazo ele é real. Então, se você não acredita no Brasil, você não deveria, por exemplo, investir na bolsa. Se você acha que o Brasil vai virar uma Venezuela, você não deveria investir na bolsa, tá? Você deveria investir tudo no exterior e aí aceita que se você errar, e se você acredita no Brasil, se você acha que ele vai crescer, você deveria sim investir na bolsa, porque a gente vê que no longo prazo acompanha a economia e no longo prazo aqui, ó, quando a gente pega 12 anos, não tem mais nenhum rendimento negativo aqui do Ibovespa. Né? A gente teve um aqui ó, de 19% ao ano em 12 anos, que é bem baixo, né? Claro, 19% ao ano é muito baixo, mas a pessoa que comprou topo, mesmo assim, perder dinheiro, ela não perdeu. Bom, gente, abraço a todos, bons investimentos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam aqui embaixo, compartilhem com os amigos também. E é isso, pessoal. Abraços, bons investimentos. Tchau, tchau.